Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unserfamilien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá, bem-vindos vocês a mais um Unserfamilien. É um oferecimento de Calçados Wirth, Móveis Capesberg, Vila Rica Imóveis e Instituto Ivoti, Escola Sempre Transformanda. E estamos hoje com José Luiz Eltz, que tem uma grande passagem, aliás, ele ainda está dentro do punhobol, né? Mas desde jovem, desde garoto, está envolvido com o punhobol. Mas antes de saber de onde vem o punhobol, que tem a ver com o nosso programa aqui do Unserfamilien, vamos saber de onde vem o José Luiz Eltz, de Taquara? De Novo Hamburgo mesmo. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. De Novo Hamburgo? Novo Hamburgo, a família que era de Taquara, né? A origem dos Eltz era de Taquara. Mas aí o meu avô veio para Novo Hamburgo e a família Eltz se estabeleceu em Novo Hamburgo. Sim, teu pai... Meu pai, meus tios, todos daqui. E todos com atividades juntas, com uma relação com o esporte também? Todos eles. Meus tios também praticaram punhobol e futebol também, que nas ligas amadoras, né, em Novo Hamburgo, em Campo Bom, eram muito fortes no futebol também. Então aí que surgiu todas
as equipes, né, jogavam futebol, iam para o punhobol, então, mas essa era a rede de amizades e de jogadores que se formavam. É uma coisa interessante, né? Isso tem muito a cara das comunidades, das sociedades, dos municípios que surgiram da imigração alemã, é esse associativismo, né? Formação de clubes de tiro, clubes de cantores. Clubes e o pessoal joga futebol, o pessoal faz punhobol, o pessoal dá tiro ao prato e assim por diante. Né? Bolão, sempre era... que estamos agora no campeonato, na Copa Brasil de bolão. Né? Mas você é do punhobol? Eu sou do punhobol. Qual é a origem do punhobol? Olha, a origem do punhobol ela é muito antiga, né? A maioria pensa que ela se originou na Alemanha, mas ela teve uma origem numa colônia alemã na Itália. Então ela tem registros que ela se originou na Itália. E logo ela foi para a Alemanha e aí se espalhou por Alemanha, Suíça e Áustria, né? Nesses países da língua, vamos dizer, alemã, né, de todos, e hoje é o polo principal do punhobol. Do punhobol, mas é um esporte exclusivamente outdoor, né? Não tem indoor, né? Na Alemanha tem, em virtude do frio, né? Pois eu estava pensando nisso antigamente. Os campos não têm condições de se praticar o punhobol, então eles têm o punhobol no ginásio. As regras têm pouquíssimas diferenças, né? Mas existe o campeonato indoor também nos clubes europeus. Aqui em Novo Hamburgo nós temos um ginásio que a gente já fez um torneio no ginásio, que foi bem interessante, mas normal para nós sempre é no campo mesmo. Sim, deve ficar bastante pisoteado no inverno, né? Bastante. Judia bastante dos gramados. Porque o punhobol, se eu não me engano, tem uma picada, né? Ele tem até 3 piques entre as jogadas para te poder... E aí a bola desvia no pisoteado. Exatamente. Né? Existe uma bola para chuva também, né? Uma bola especial para chuva também, para não reter tanto e não ficar tão pesado. Mas normalmente ela é jogada. Tem eventos que não podem ser transferidos, né? Então, se chover ou não chover, ele tem que ser realizado. Então, em alguns casos, há eventos com chuva, com muita chuva também, mas alguns deles precisam ser paralisados dependendo da questão de raios que põem a vida dos atletas em risco. Né? Isso é uma avaliação até que tem que ser feita pela organização. E como é que é a tua relação com o punhobol? Bom, a minha relação, né, meu pai e meu tio jogavam punhobol, né? Eles foram atletas de seleção brasileira. Eles disputaram os 2 primeiros mundiais de punhobol, em 1968 e 1972, que foi em Munique, né? E este ano nós estamos completando 50 anos das Olimpíadas de Munique e o Mundial de Punhobol lá na Alemanha. Então, eu sempre tive essa relação, meu pai e meu tio treinavam, eu estava sempre no campo da ginástica junto, né? Chutando uma bola, tentando jogar punhobol. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção do esporte, aquela época, né? Mas o meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos de idade, então isso mais ou menos na família foi como que fosse um bloqueio, né? A gente se afastou um pouco, assim, eu era pequeno, meu tio se afastou. E aí, com 14 anos, o punhobol tinha sempre aquela relação família de alojar as pessoas nas casas. Né? A gente recebia as pessoas quando vinham e teve um evento aqui em Novo Hamburgo e solicitaram para nossa família se a gente poderia hospedar 2 meninos que estavam vindo de Buenos Aires. A minha mãe, sem problemas nenhum, né, acatou a solicitação do clube e aí me convidaram para jogar punhobol e aí eu comecei a jogar punhobol. Daí vamos dizer, o meu início assim, né, do punhobol. E depois de um tempo afastado, fui convidado para disputar um campeonato mundial de veteranos em Pomerode. E aí resolvi voltar, né, para ajudar o punhobol, em termos de organizar o punhobol, verificando as instituições que nós temos hoje dentro do punhobol, tentar ajudar de alguma forma para isso. Uma das coisas que eu fiz foi fazer um curso de árbitro, porque eu vi algumas injustiças e eu acho que o árbitro tem que ser totalmente imparcial, eu não admito que seja de forma diferente.
Fiz o curso de árbitro nacional, fiz o curso de árbitro internacional em 2016 e desde ali comecei a atuar como árbitro internacional e ajudar nos eventos, na organização. A gente sempre diz tocar o evento, né? Fazer um evento esportivo, toda a parte organizacional dela. Faço parte hoje da Federação Gaúcha, faço parte da Pan American Fistball Association e faço parte da International Fistball Association também. Tu chegou a ser campeão mundial? Não, campeão mundial não, fui campeão sul-americano. Na minha época não existia esses embates com a Europa, porque era muito difícil essa competição ser organizada. Então teve um período ali que esse confronto não é realizado. Entendi. Agora sim, agora existe. Aí ficava a Europa entre si, ficava a Europa, América do Sul, América do Norte. Ir para a Europa era um custo hoje, sim, né? Um esporte amador. Exatamente. Né? Então hoje, aquela época existia um confronto entre o campeão europeu e o campeão sul-americano. Eles jogavam partidas e depois mudou um pouco a fórmula, entrou o campeão africano também, mudaram um pouco a fórmula. E hoje é um sistema diferente hoje. Eles fizeram um World Tour, que são vários eventos durante o ano, que tem uma pontuação, né? Como tem no tênis. Como tem no tênis, né? Nós temos, no Brasil nós temos 2 eventos que são major, que são 1000 pontos, que são os eventos top, que é a Copa Novo Hamburgo e a Copa Porto Alegre, que sempre tem o nome de uma pessoa para homenagear, né? E tem mais 2 eventos na Suíça, que também são 1000 pontos, e na Alemanha. Aí soma essa pontuação, mais o campeão europeu e o campeão pan-americano, tem vaga. São 8 equipes, no masculino e no feminino. Este ano agora em outubro, início de outubro, vai ser em Curitiba, o World Tour Final, com as 8 melhores equipes de... Olha, que legal. Vamos considerar que boa parte dos nossos espectadores não conheçam muitos do punhobol. Quem joga vôlei joga punhobol ou vice-versa? Pode. Qual é a diferença entre o vôlei e o punhobol? O punhobol ele é jogado num campo de 50 por 20, né? Com uma rede a uma altura de 2 metros para o masculino e 1,90 para o feminino. As bolas têm uma diferença de peso entre o masculino e o feminino. São 5 jogadores, né? São 5 jogadores, sempre com a mão fechada, a bola sempre pega no punho, ela sempre tem que pegar no braço. Não pode pegar na mão? Ela pode pegar na mão, mas sempre a mão fechada, né? A mão aberta é considerada uma infração. Então são 5 atletas. Ela inicia com um serviço, como é no voleibol. A bola pode picar, aí já mudou. Já faz a defesa, né? Essa bola pica, normalmente tem um levantador que levanta essa bola pica novamente, e o batedor é a pessoa responsável para fazer a batida para o outro lado. Na segunda picada ele tem que bater. Ele tem que bater no ar e essa bola... a picada tem que ser alta o suficiente para que... Exatamente. Então, a grande diferença, né, do voleibol, por exemplo, o atacante do voleibol, ele está sempre programado para bater a bola para baixo, né? Enquanto que o do punhobol, ela tem que, quanto mais fundo, melhor, próxima da linha, para fazer o ponto, para não ser defendida a bola. Você, como árbitro, você acha que precisa de VAR? Que é aquela coisa, né? Picou na linha, não, picou fora da linha. Nós tivemos uma mudança grande na área de arbitragem, porque sempre seguia um padrão alemão, né? Aquela coisa, sempre é assim e não Sim. É assim. O futebol são aquelas regras dos ingleses, né? Até hoje. Então a gente andou revisando muita coisa, assim, principalmente as questões interpretativas para um árbitro, né? Nessa situação, né? O que acontece. Não tem muita mudança de regra que a gente está pensando em fazer, né, tudo, mas eu vou te dar uma situação que é muito complicada para o árbitro. Existe uma linha de 3 metros que ela não pode ser invadida com o pé de apoio. Então o árbitro ele tem que verificar o pé
de apoio do árbitro, do jogador, se ele está invadindo ou não, e ele tem que controlar a rede se ele vai tocar na rede ou não. Então isso é uma coisa... Mais a mão fechada. E a mão fechada. Então tudo isso Então há algumas situações, até a gente já fez alguns testes para um árbitro cuidar essa parte, uma invasão e outro cuidar. Então tem coisas. Essa é a questão mais difícil, né? Porque daí um lado diz, não, ele invadiu, né? A corda, tudo bem, né? Ela é bem visível, né? Mas hoje para avanços também é sempre bom tu dar uma revisada nessas regras e facilitar a questão do árbitro, porque é um árbitro e 2 bandeiras. Eu ia perguntar agora, quantos árbitros são? É um árbitro e tem 2 bandeiras, né? Então, das linhas. O árbitro cuida essa linha do lado dele, os 50 metros, né, do lado dele, e os 2 bandeiras cuidam a linha de lá. Quando o saque ele é da direita, o bandeira cuida a linha do fundo. E o outro bandeira cuida a linha lateral. Ele vem um pouco mais para frente e cuida dessa linha. Não é fácil, não. Você está vendo? A coisa é complicada mesmo, né? Porque esse assunto do VAR, né, é um assunto, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, ele é mais forte do que no Rio de Janeiro, porque aqui todo mundo discute o VAR no futebol, né? E eu sempre digo que a gente tem que cogitar que todas as pessoas envolvidas no esporte erram, inclusive o juiz. Sim. Erra o goleiro, erra o defesa, o zagueiro, erra o atacante, erra o juiz. É por isso que faz o esporte ser legal, que ele é humano, né? Agora, se nós transformarmos tudo em equipamento eletrônico e sensores, né? Sensores na linha, sensor não sei o que, sensor na chuteira para ver se é impedimento, aí... Não precisa de árbitro, só fica um cara... E quase não precisa de jogador já. É o jogo aquele que se joga no computador. Eu aprendi que a gente marca o que a gente vê. Se eu não vi, né, eu posso ter um atleta na minha frente que eu não vi se a bola foi fora ou dentro, eu tenho que reconhecer, eu não vi, eu não posso marcar uma coisa que eu não vi. Esse é um princípio que não tem como mudar, né? Olha, não vi a bola, vamos repetir a bola então, mas vamos seguir o jogo, tudo bem. Então Mas tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, tem tudo isso também. As infrações também são bem controladas também, porque sempre há aquele... O vermelho é expulso para sempre, não tem aquela história do basquete. Não, ele tem o amarelo é sempre uma advertência, né, por uma postura, às vezes até antidesportiva do atleta, né, também ele é punido com o cartão amarelo. O cartão vermelho e o amarelo são 10 pontos que o atleta fica fora. A equipe joga com 4 atletas, né? Segue o jogo com 10 pontos. O tamanho de cancha daquela... Exatamente, mas já vi gente ganhar um campeonato europeu jogando com 4 pessoas. A batalha dos martírios. E o vermelho é a desclassificação da partida. O atleta sai da partida. Sai da partida. É muito difícil, mas eu já vi isso, né? Já assisti e até depois comentei com esse árbitro, era um árbitro austríaco, eu disse, o que o cara fez? Ele disse assim, porque ali tu não escuta. Ele disse, não, ele ofendeu ostensivamente o outro atleta e eu fui obrigado a expulsar. Bom, agora já está explicando. Olha só. Que legal, que legal. E a tua relação com o punhobol te levou à direção você faz parte da diretoria da Sociedade Ginástica. Sim, eu já fazia parte, né, como vice-presidente, né, e depois, em virtude do falecimento do nosso presidente, eu assumi essa parte. Né, você é o atual presidente? Do presidente Conselho Deliberativo. Do Conselho, não? Do Conselho Deliberativo. Sim, do Conselho. O presidente é outro. Então, sempre fui convidado com ele para fazer essa parte, para ajudar ele também nessa, vamos dizer, uma parte política também dentro do clube, né? Então, a gente está dando seguimento para sempre manter o clube, né? Que depois da pandemia durante a pandemia ficou muito difícil, né? Com a saída de sócios, né? Todo mundo ficou em casa, todo mundo trocou de casa por apartamento ou vice-versa, comprou uma fazenda, botou uma piscina, fez uma quadra, né? Então, investimos muito em reformas, né? Já que nós estávamos morando. Exato. Então a primeira conta era, vamos dizer, essa conta nós temos que tirar fora, era o clube. Então a gente está tentando aí, né, se reerguer. Quando abriu toda essa parte foi muito importante, estamos seguindo bem. Esse ano aí já vamos conseguir dar
Vocês têm apoio de marketing, de investidores, nada? Não. Alguns clubes têm algum patrocínio, né, dessa parte. Algumas confederações têm apoio de algumas empresas também, mas normalmente é tudo o atleta vai por conta própria. Patrocínio, né? É o patrocínio. Olha só, o que é uma pena, né? Porque é um esporte que não é olímpico por um acaso, né? Porque foi solicitado agora novamente no início do ano. Todas as características de um esporte que poderia ser olímpico. Mais de 75 países já temos federações registradas. 75? Mais de 75. O processo junto ao COI já foi ingressado, solicitando novamente o... Tem um alcance em todos os continentes? Tem. Os 5 continentes é uma das exigências, né? A participação em julho agora do World Games foi muito importante para o Punhonbol. Nós tivemos pela primeira vez a participação dos times femininos, das seleções femininas, disputando o World Games. A Alemanha conquistou as 2 medalhas de ouro, a Suíça conquistou as 2 medalhas de prata e o Brasil, sem apoio nenhum, conseguiu as 3 medalhas de bronze, que é um resultado, a gente considera fantástico, sabendo da estrutura que a gente tem hoje, né? Então, por isso é muito importante o trabalho nas entidades, né? Seja ela federação, com escolinha, essas coisas vocês têm? Isso nós estamos trabalhando, a Federação Gaúcha de Punhonbol está trabalhando, junto às escolas, junto às prefeituras, né, colocando o Punhonbol nas escolas, que era um projeto que já existia, mas com a pandemia ele parou. Estamos voltando com isso é importantíssimo, porque hoje o esporte amador ele só consegue sobreviver através de projetos. Então tu tem que estar com as entidades regularizadas, né, com toda a documentação, para te conseguir captar esses recursos, seja ele estadual, federal, né, toda essa parte aí. Então isso o nosso trabalho é essa estruturação dentro das entidades. A confederação... Os recursos poderiam ser municipais também. Quer dizer, estou observando que Novo Hamburgo tem uma projeção por conta do Punhonbol, né? Podia ter uma recíproca. Sim. Não é? E agora me diz uma coisa, cara, quando a gente faz uma coisa com muita paixão, que eu estou vendo que você é apaixonado pelo Punhonbol, como desleva o resto da vida? Sim. Isso é uma boa pergunta. Como que faz o resto da vida? Eu, casualmente, eu vivo da minha paixão, né? Eu tenho paixão pelo que eu faço, mas minha remuneração vem daí. E agora, e você? Se você está num esporte amador, que cada atleta é por sua conta, como faz com o resto da vida? O trabalho é todo voluntário, né? Todo trabalho é voluntário. Todas as entidades é um trabalho voluntário, né? E todo mundo tem outras atividades. Todo mundo tem outras atividades, mas, né, separam um tempinho para o Punhonbol, como organizar um evento, né? É uma coisa que dá muito trabalho, né? A gente procura trabalhar com ferramentas que facilitem essa vida, né? Toda ela de informações, de inscrições, de tabela de jogos, como vai ser toda a programação, como vai funcionar. Alimentação, hotelaria, transporte do hotel para o clube. É toda uma logística, né? Então a gente, na PAFA, que é a Pan-Americana, a gente trabalha sempre com boletins, né? Informando tudo como vai ser. A gente tem reuniões mensais, a Federação Gaúcha também, a gente faz isso. Então a gente sempre tem uns informativos como vai ser o evento, para todo mundo saber. Por exemplo, o Pan-Americano, como eles vão chegar no aeroporto em Porto Alegre, eles vão pegar o trem, como eles chegam, que isso para eles é uma coisa normal, às vezes assim, porque tu buscar toda uma delegação é um custo altíssimo, né? Então a gente começa a facilitar. Eles vêm de trem. Eles vêm de trem, eles vão descer aqui, daí já estão perto da sociedade de ginástica, dá para ir a pé. Tudo isso nós montamos, né? Nós montamos, né? Eu tenho parceiros que ajudam e fazem isso muito bem. Que legal. Então a gente procura facilitar toda essa vida. Somos poucos, né? Precisaríamos ter muito mais gente trabalhando e ajudando. Porque a gente sabe que criticar é muito fácil, né? Mas estar do outro lado é sempre difícil. A gente nunca consegue agradar todo mundo, mas a gente procura fazer isso para manter o Punhonbol sempre vivo. Sim. E você tem alguma atividade, sei lá, industrial? Não, eu só dou assessoria em logística, né? Só faço isso, mas eu tenho um tempo
dedicado pro punhobol, para as entidades que não deve ser pouco tempo, né? Pelo jeito que ele está falando aqui, nossa senhora, é muita coisa. Porque ainda por cima tem que treinar, né? Porque você tá na equipe sênior. Isso, mas os torneios são mais reduzidos, né? Então não tem muito a treino. A rede não é tão alta, a bola é mais leve. Não tem tanto treino, né? Não tem tanto treino, mas tem campeonatos mundiais. Tem um campeonato mundial que está programado para 2024, para ser em Buenos Aires. E também é mantida. Tem uma outra associação de esportes não olímpicos, europeia, que também faz um evento de outros esportes, que também o Punhobol Master é convidado para participar. Normalmente é na Itália. Então, assim como o bolão também, o Punhobol é uma atividade esportiva que veio junto com os imigrantes alemães aqui para o Brasil. E alguns estados jogam, né? Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro em Friburgo, ali na Serra, né? Então tem... Muito bem, eu estou com o tempo, já estão me avisando lá que eu não tenho mais tempo, mas foi uma satisfação muito grande falar sobre Punhobol. Desde garotinho aqui em Novo Hamburgo, sempre foi uma coisa que eu admirei, que pareciam todos muito fortes e saltavam muito alto, era uma coisa impressionante. E jogavam ao ar livre, que era um charme adicional. Exato. Muito obrigado mais uma vez, Luiz. Espero lá. E estamos aqui encerrando mais um Unsere Familien. Até a volta.